das ruas guardam histórias que muitas vezes não conhecemos. Esse é o projeto Giro na História. Vamos mostrar o que esses nomes podem revelar? No último episódio, vimos que as ruas do bairro Anchieta levam nomes que homenageiam a história do padre jesuíta José de Anchieta, ou seja, na época do Brasil colonial. José de Anchieta foi enviado às terras brasileiras pela Companhia de Jesus para catequizar os povos ainda desconhecidos. Nesse bairro há também ruas com nomes dos povos originários. Esses nomes não foram escolhidos por acaso. Os grupos nativos homenageados participaram de uma grande guerra que envolveu alianças e disputas com portugueses e franceses. Vamos saber mais sobre isso. Outras ruas da Anchieta levam nomes de origem tupi-guarani, como a Rua Pindorama, que era a expressão usada pelos povos nativos para chamar o atual Brasil. Temos também a Rua Itaiaém, que em tupi antigo significa pedra que chora, em referência ao barulho do mar nas pedras. Itaiaém é hoje uma cidade no litoral paulista, mas foi um apostolado do padre José de Anchieta, ou seja, era uma das regiões onde ele evangelizava os nativos. Há ainda a Rua Iriritiba, que leva o nome da aldeia de Iriritiba, que se localizava na capitania do Espírito Santo. Essa aldeia foi o último apostolado onde José de Anchieta evangelizou povos nativos. O padre acabou falecendo nesta aldeia, que hoje em dia é um município batizado de Anchieta. Há ainda a Rua Aimorés, que leva o nome de uma importante tribo originária que ocupava o litoral da Bahia e do Espírito Santo. Os Aimorés eram também chamados de botocudos. Eles entraram em confronto com os portugueses em diversos momentos em defesa do seu território. Não podemos esquecer da Rua Tupinambás. Ela leva o nome de uma importante tribo originária que habitava o litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os Tupinambás também eram chamados de tamoios. O nome dessa rua foi escolhido porque os Tupinambás se envolveram numa guerra contra os portugueses. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos Tamoios. A Guerra dos Tamoios opôs, de um lado, os povos temiminós, aliados dos portugueses, e de outro, a chamada Confederação Tamoio, que era uma aliança entre os Tupinambás e os franceses. Os Tupinambás eram grandes guerreiros e desejavam retomar as suas terras e expulsar os portugueses. Por isso, se aliaram aos franceses, que haviam invadido a Baía de Guanabara e pretendiam consolidar uma colônia francesa na América, chamada de França Antártica. Os portugueses venceram o conflito. O padre José de Anchieta teve papel importante nesse grande conflito. O jesuíta chegou a ser preso como refém dos tamoios. Alguns estudiosos afirmam que Anchieta teria tentado negociar a paz entre os invasores e os nativos. Mas o fato é que isso não impediu a morte dos guerreiros tupinambás, nem sua expulsão da Baía de Guanabara. Outro nome importante foi Araribóia, líder dos temiminós. Araribóia foi aliado dos portugueses e ajudou na expulsão dos tamoios e franceses da Baía de Guanabara. Por isso, uma das grandes ruas do bairro Anchieta leva o nome de Rua Araribóia. Alguns séculos após a Guerra dos Tamoios, o escritor Gonçalves de Magalhães imaginou esse conflito em seu grande poema épico, A Confederação dos Tamoios. Esse poema é uma das obras mais famosas do romantismo brasileiro. Em seus versos, José de Anchieta é retratado como uma espécie de herói nacional. Possivelmente, os riopretenses que batizaram as ruas do bairro Anchieta em 1950 admiraram o poema de Gonçalves Magalhães. Já vimos que a sociedade riopretense dos anos 1950 desejava valorizar a memória dos colonizadores ao escolher o nome das ruas do bairro Anchieta. Porém, ao se inspirarem na Guerra dos Tamoios, também legaram à nossa memória palavras de origem nativa e nomes dos grupos originários que foram exterminados nesse conflito. Esse episódio do Giro na História conta com roteiro pedagógico para uso em sala de aula. O link para esse material vocês encontram na página da Educação e na descrição desse episódio. Quando passamos por essas ruas, muitas vezes não sabemos quem foram as pessoas que nomeiam esses locais. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia.